Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. É uma satisfação, uma alegria enorme dar mais uma aula para vocês. Eu sou o tutor Tatu. Hoje a gente está vendo uma aula na frente 2 e essa nossa aula de hoje é sobre botânica ainda, tá? Nós vamos continuar aquela parte de organologia, na parte de órgãos de vegetais, onde a gente vai ver os órgãos reprodutivos, que estão envolvidos na reprodução da flor, do organismo, tá bom? No caso, a gente vai ver mais na parte de angiospermas. Nós vamos ver então os órgãos reprodutivos, que é flor, fruto e semente, e sua coevolução com os animais e o meio, tá bom? Então, nessa parte de coevolução, a gente vai ver muito de polinização e dispersão de frutos e sementes, mas é só uma breve parte só, tá bom? Não é muita coisa não, essa aula vai ser bem curtinha. Tá? Então, começando então pela flor. A flor ela é composta por essas estruturas, ela é a estrutura reprodutiva de todo angiosperma. Todo angiosperma apresenta flor, dependente se você vê ou não, independente da quantidade, ela tem flor. E as flores elas são compostas por algumas partes florais que são fundamentais, que basicamente todas as flores têm. Tá bom? Por exemplo, toda flor ela tem um pedicelo e um receptáculo floral. Esse pedicelo, então, ele é o que liga a flor até o caule, ou até o galho onde ela está pendurada. É uma partezinha verdinha que vai ligar então a flor até o galho, ou o caule, no caso, né? E tem um receptáculo. O receptáculo é essa parte que está na frente do pedúnculo. Ela é mais larga, assim, um pouco mais grossa. E ali é onde vai se inserir todas as outras partes da flor. Mas basicamente a flor começa com receptáculo e pedúnculo floral. Tá? Depois disso a gente tem o que a gente chama de verticilos florais. Tá? São 4 verticilos. Esses aqui que estão aqui do lado listados. Tá? Cálice, corola, androceu e gineceu. 2 deles estão ligados diretamente à reprodução e 2 não estão ligados. Então, no caso, 2 são férteis, né? E 2 não são férteis. Cálice e corola não são férteis e androceu e gineceu são os verticilos férteis. Tá? Vamos lá, então, começar. Primeira parte, então, o cálice. O cálice é o conjunto de todas as sépalas que a flor tem. A sépala é uma folha que ela é um pouco modificada e ela tem a função de proteger a flor enquanto a flor é um botão. Tá? Então, quando a flor está fechada ainda, ela é envolta por aquelas sépalas que chamam. Tá bom? E essas sépalas, então, têm essa função de proteger o botão enquanto a flor está fechada. Aqui, enquanto a flor está aberta, a gente pode ver as sépalas na base de tudo, né? Logo, diretamente mais próximas aqui do receptáculo. Tá? Esse cálice, essas sépalas, geralmente, elas são verdes. Então, significa que elas fazem fotossíntese. Tá? Mas, ainda assim, uma flor é uma folha modificada. Lembrando só uma coisa, que todos esses verticilos e todas essas estruturas da flor são folhas, só que elas estão modificadas de uma forma diferente para atuar na reprodução, induzindo a polinização, induzindo algum contato com outro organismo, tá bom? Então a gente tem as sépalas aqui, e a próxima é a corola. A corola já é o conjunto de pétalas de uma flor. Pétalas também são folhas modificadas, tá? Essas folhas, então, elas são modificadas para atrair o polinizador. Atrair que o polinizador chegue, pouse ali e pegue pólen, leve para outra flor. Assim pode acontecer a fecundação, como a gente já viu. E a gente vai ver ainda. Tá bom? Então, essas pétalas, geralmente, elas não são verdes. Algumas são, né, no caso. Mas, geralmente, elas não são verdes. Então, elas não fazem fotossíntese. Elas têm essa função, basicamente, mesmo de atração do polinizador. Tá? Depois, nós temos, então, um androceu, que é o conjunto de estames. Tá? Estames são as partes reprodutivas masculinas de uma flor. A gente tem flores que a gente chama monóicas, são flores que apresentam ou sexo masculino ou sexo feminino. E a gente tem flor que a gente chama de dioicas, que são flores que apresentam os ambos sexos. Tá bom? No caso dessa flor, em exemplo, é uma planta dioica. Tá? Então a gente tem o sexo masculino representado no estame e o feminino representado no pistilo. Tá? Então, esse estame é composto por 2 partes básicas, que é o filete e a antera. O filete serve basicamente para elevar a antera acima das pétalas, dependendo da forma de polinização. Tá? Aí, essa antera ela vai ficar posicionada de uma forma que facilite a polinização, seja pelo vento, seja por animais, ou por qualquer outra forma. Ela vai ficar posicionada de uma certa forma, e a partir das anteras aqui estão guardados os pólens, e esses pólens vão ser dispersados a partir de diversas formas diferentes, como a gente já vai ver. Tá? Então, o estame é a parte reprodutiva masculina, composta por filete e antera. O filete eleva a antera até uma porção, que isso depende, então,
de como vai ser a polinização da planta, e a antera é onde estão guardados os grãos de pólen, então onde vai posteriormente ter a polinização, vai ser liberado os pólens para correr a polinização. A gente tem o pistilo, então, que ele faz parte do gineceu. O gineceu, então, seria o conjunto de pistilos, que é a estrutura reprodutiva feminina da planta. Lembrando que, se a planta for dioica, ela vai ter tanto o estame quanto o pistilo, reprodutiva masculina e feminina. E se ela for monóica, ou ela vai ter estame, ou ela vai ser masculina, ou ela vai ter o pistilo, que é reprodutiva, então, feminina. Plantas monóicas, acho que como exemplos vocês vão ver a lixia. A lixia, ela é uma planta monóica, então a gente tem indivíduos que são masculinos e indivíduos que são femininos. Indivíduos que são masculinos, então, as flores só têm estames, e indivíduos que são femininos, as flores só têm pistilo, tá bom? Então é por isso que quando a gente tem uma plantação de lixia, não sei se vocês já viram plantação, não sei se vocês já viram um pé de lixia, para ela poder dar fruta, ela precisa tanto da estrutura masculina quanto da estrutura do organismo masculino quanto do organismo feminino, tá bom? Como a gente vai ver depois na formação do fruto. Mas só voltando então, o gineceu é o conjunto de pistilos, tá? A gente pode ter um ou mais pistilos, então. Mas geralmente na planta a gente tem um só. O pistilo ele é composto por óvulo, que são então as estruturas que vão após a fecundação gerar a semente. Aqui no óvulo, então, a gente tem o gameta feminino, que é o oócito que vai ser fecundado para gerar a semente. A gente tem o ovário. O ovário é a estrutura que protege os óvulos. Esse ovário, após a fecundação, ele vai se tornar o fruto. A gente tem o estilete, que faz a mesma função do filete. Ele eleva o estigma. E o estigma é onde a planta recebe, então, os grãos de pólen. Aí os grãos de pólen vão se fixar aqui, formar o tubo polínico, que vai dar a volta, vai chegar por aqui e vai fecundar o óvulo, então. Certo? Então, nós temos esses 4 verticílios: cálice, corola, androceu e gineceu. Vamos dar uma olhada agora só mais em fotos para vocês verem como que é cada um. O cálice, então, que é o conjunto de sépalas da planta. Então, como a gente pode ver aqui, ó, conjunto de sépalas nessa parte mais de baixo da planta. Ela, então, que protege a flor ainda em botão. Ó, a gente tem um pedúnculo aqui que está ligando essa flor a algum galho ou algum caule. Um receptáculo, onde os 4 verticílios que eu comentei estão ligados. Necessariamente, os 4 verticílios estão ligados nesse receptáculo. E as sépalas, que protegem, então, a flor ainda em botão. Aqui, então, as sépalas de um girassol, visão por baixo mesmo. E as sépalas aqui, eu não sei de que planta é essa, mas não sei de que planta é essa. Mas aqui, essas sépalas aqui embaixo, então, tá bom? O corola, que é o conjunto, então, de pétalas, né? Então, elas têm essa função de atrair o polinizador. Cada uma, então, tem um aspecto diferente, uma cor diferente, uma forma diferente. Esse, por exemplo, aqui, na orquídea, ela tem algumas linhas. Nesse caso não, mas tem algumas linhas para indicar o polinizador, onde estaria o pólen, alguma coisa nesse sentido. Essas plantas aqui, que é o de... Esse é uma Begoniaceae, acho que é um IP branco, se eu não me engano. Ele tem uma forma meio que tubular assim, parece aquelas tubas, sabe, de instrumento musical mesmo. Ela tem uma forma assim, que facilita então a polinização por um certo tipo de beija-flor. A gente tem então os cravos, acho que é cravo. Então cada um tem um aspecto e uma forma diferente nessas pétalas de acordo com a forma de polinização, certo? Para chamar a atenção do polinizador. O androceu, então, que é a estrutura reprodutiva masculina, ele é composto então pela... esqueci o nome agora. Pelo estame, certo? É composto então pelo estame. Nesse estame, então, a gente tem um filete e uma antera. Nessa antera a gente tem essa teca, que é onde vai estar armazenada e posteriormente vai ser liberado os grãos de pólen. Então, aqui numa visão mais próxima, esse aqui é a antera, a gente pode ver esse amarelinho aqui são os grãos de pólen já sendo liberados, esperando o polinizador. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Então, ela está sendo aberta aqui já, a antera, para poder fazer a polinização. Nesse caso aqui também, ó, esse monte de filetes assim, que está indo para cima, isso aqui é tudo androceu. O conjunto disso aqui é tudo androceu, tá? Eu não lembro mais o nome do negócio. É tudo estame, tudo estame. Isso aqui é tudo estame, tá? Então, o conjunto de estames, o androceu. Aqui no caso do maracujá também.
mas só que não é esses filetinhos em volta aqui não. O maracujá a gente tem então esses 5 estames, 5 estames, que são a estrutura reprodutiva masculina. Então, nesse caso, a estrutura reprodutiva masculina está abaixo da feminina. Essas 3 são a feminina. A gente vai ver na próxima, mas uma fala um pouco mais detalhada. E aqui, tá vendo? Essa aqui é a estrutura reprodutiva feminina, onde vai chegar os grãos de pólen e tudo mais. Tá? Então, agora no gineceu, agora a gente tem o estigma, o óvulo e o ovário. O estilete levando tudo isso. Então, a gente pode ver, ó, essa estrutura mais amarela é o androceu, a estrutura reprodutiva masculina, onde está liberado então o grão de pólen, e acima disso então a gente tem um estigma do pistilo, onde é a estrutura reprodutiva feminina. Então os grãos de pólen vão chegar aqui nessa parte mais vermelhinha para fazer a fecundação então do óvulo, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, esses 5 pontos aqui é tudo gineceu, é todo o estigma do pistilo, tá? Esses 3 aqui também são a mesma coisa, estigma de pistilo, certo? Então, quais são as formas que a gente tem a polinização? Polinização, então, seria essa transferência de grãos de pólen de uma antera para o estame de outra flor, tá bom? Do estame da antera para o estigma de uma outra flor, tá? A polinização, então, são de flor para flor. Geralmente, as flores elas têm mecanismos para que não aconteça a autofecundação. Como vocês podem lembrar de evolução, a autofecundação ela pode ser desvantajosa evolutivamente. O fruto pode ser mal desenvolvido, ou então ele vai ser igual à planta-mãe, ele não vai ter tanta produção assim, ele vai ter baixa variabilidade genética. A baixa variabilidade genética, como eu ensinei para vocês em evolução, ela pode ser desvantajosa evolutivamente. Então, alguns mecanismos que tem, por exemplo, é a liberação do pólen se acontecer antes da abertura do estigma, entendeu? Então, o pólen é liberado, e depois de um dia, mais ou menos, o estigma é liberado, assim ele pode receber tranquilamente pólen, sabendo que já foi liberado todo o pólen e não tem como ter autofecundação. Tá? Algum outro mecanismo, então, igual vocês podem ver aqui, deixa eu botar só uma foto. Os estigmas, eu nunca lembro esses nomes. O estigma, que é o gineceu, ele está à frente do estame, ele está mais acima. Então, nesse caso, o pólen que está aqui, ele não pode subir e fecundar a mesma planta, tá? Aqui, nesse caso, a mesma coisa, e nesse caso também a mesma coisa. Então, são algumas estratégias para que não haja autofecundação da planta. Então, geralmente, essa transferência de grão de pólen envolve alguns ou organismos vivos ou coisas abióticas, como, por exemplo, o vento, que fazem, então, essa transferência do pólen. Isso pode, igual a anemofilia, que pode acontecer também por água, tá? Então, como é a anemofilia, é uma transferência, uma polinização que acontece pelo vento. O vento bate, então, no estame e força a liberação do pólen, e conforme as correntes de vento vão indo, vai levando esse pólen até chegar em outra flor ocasionalmente. Geralmente as plantas que elas têm a anemofilia, né, que a polinização ela é feita pelo vento, os seus estames, que é onde está a estrutura reprodutiva masculina, eles são muito longos. Não, eles estão numa porção mais alta para que o vento possa bater então, e levar. E geralmente o estigma ele é muito comprido, então o que seria mais fácil a gente ter uma maior área de contato, que é o que é mais fácil então dele captar isso no vento. A gente pode ver isso muito evidentemente no milho. Deixa eu mostrar para vocês, então pegar aqui uma flor de milho. Aqui a gente tem uma estrutura então que é masculina. O vento vai bater aqui, e liberar então o grão de pólen. E aqui é a flor feminina. Então essa monte de cabeleira que tem no milho são tudo estigma de pistilo. É aqui então onde vai ser recebido o grão de pólen. Então o pólen está sendo transferido pelo vento. Como a gente tem essa cabeleira, é muito mais fácil desse pólen se aderir aqui e fecundar. Cada um desses fios aqui está ligado a um que será posteriormente um grão de milho. Tá? Então isso é muito evidente no milho, né? essa anemofilia. A gente tem a entomofilia, que é relacionada pelos insetos. Aqui eu coloquei um gafanhoto para tirar um pouco daquela coisa que só a borboleta e só a abelha poliniza. Todos os insetos têm a capacidade de polinizar, assim como também moscas da fruta também fazem algumas polinizações. Besouros fazem polinizações, também é muito comum. Gafanhotos, igual vocês estão vendo aqui, e principalmente, no caso,
abelhas e borboletas, tá? Fazem então essa polinização, incentivados pelo néctar que tem aqui. Eles vão buscar o néctar e tudo mais, como vocês já sabem a história. A mesma coisa então no beija-flor, pela ornitofilia, que é realizada por pássaros, tá? E a mastofilia, que é realizada por mamíferos, como aqui no caso vocês podem ver então no morcego, mas é muito feito também pelo saruê ou gambá, que a gente chama, né? Então eles são muito importantes, tanto o morcego quanto o gambá. O pessoal tem um pouco de preconceito com eles, mas eles são muito importantes, tanto na polinização quanto na distribuição de sementes e frutas. Não só isso, né? Mas o saruê ainda tem mais importância, ainda que ele é um predador natural de cobras peçonhentas e de escorpiões. Então eles são muito importantes para a regulação do ecossistema, tá? E a antropofilia, que é toda a polinização realizada pelo homem. Aqui no caso, o homem está fazendo a polinização com a própria mão, né, manual de maracujá. Isso aqui é uma flor de maracujá. Então essa antropofilia, ela geralmente está ligada com a agricultura, tá? Não é uma coisa que a gente faz involuntariamente, como na distribuição de frutos e sementes, que a gente faz de uma forma mais involuntária. Mas a antropofilia é uma polinização de forma voluntária para prestigiar principalmente a agricultura, tá? Não necessariamente a agricultura latifundiária igual a gente conhece, mas uma agricultura pequena, de baixa, como que fala? De uma área pequena, uma agricultura feita numa área pequena. A gente faz essa polinização manual, então, para facilitar e agilizar o trabalho, então, de colheita e tudo mais, né? Então, a gente tem o fruto, após a polinização. O fruto, ele é o ovário que foi desenvolvido após a fecundação. Então, quando o pólen ele chega até no estigma da planta, ele vai fazer aquele processo então, de fecundação do óvulo, e após a fecundação do óvulo, o óvulo se desenvolve não só o óvulo, mas como o ovário também, que é a estrutura que está por fora protegendo aquele óvulo. Essa estrutura que está por fora protegendo aquele óvulo, que era o ovário, ele vai se desenvolver então, se tornando o fruto, tá? Então, só mostrando aqui para vocês, a gente tem o estigma, o pólen vai chegar aqui no estigma da planta, então esse ovário que está aqui, ele vai se desenvolver e vai se tornar o fruto, tá? O fruto, então, ele tem algumas características básicas, né? Ele tem 3 folhetos, basicamente, né? 3 tecidos, que a gente chama, que é o epicarpo, que é uma estrutura que está mais exteriormente, seria como se fosse uma epiderme, uma estrutura de proteção. O mesocarpo, que geralmente é uma estrutura mais suculenta, que é o que a gente associa com o que a gente come, né? Com a fruta, que é um nome comercial. Fruta é um nome comercial. Mas o mesocarpo, que é a parte da fruta que a gente come. E o endocarpo, que é uma estrutura mais interna, que está mais associado à semente. E que, é claro, no fruto a gente tem a semente mais interiormente. Tudo isso, então, é o formato do fruto, ou pericarpo, tá? Então, toda a estrutura que tem origem, todo fruto que tem origem no ovário é um fruto, né? Tudo que se desenvolve do ovário depois da fecundação é um fruto, nesse caso. Então, a gente também tem os pseudofrutos, que são originados a partir do desenvolvimento de outras partes da flor, que não foi o ovário, certo? Como, por exemplo, geralmente o pedicelo e o receptáculo floral. É o caso, então, da maçã, é o caso do morango, é o caso do caju, certo? Então, no caso aqui, como acontece? A polinização acontece, né? Então, chegou até no estigma da planta aqui, acontece a fecundação, formou tubo polínico e polinizou, então, o óvulo aqui. Só que o ovário, ele se tornou uma parte, ele se tornou o fruto verdadeiro, e a estrutura que está em volta tornou o fruto falso, que a gente chama, né? Aconteceu a frutificação do fruto falso. No caso da maçã, como estão mostrando aqui, a fruta que a gente come, que é a parte mais macia, que é a parte que está cheia de água, cheia de açúcar, ele é um desenvolvimento do receptáculo floral. Lembrando que o receptáculo floral é essa estrutura que está mais na parte de baixo aqui, que está juntando todos os verticilos, tá? Então esse receptáculo ele se desenvolve e engole, então, é como se aqui tivesse o ovário, esse receptáculo ele engole o ovário e ele começa a desenvolver, começa a ganhar água, começa a ganhar açúcar e ele fica ali muito grande, né? Então seria a parte que a gente come. E o fruto verdadeiro seria essa parte mais interna da maçã, aquela parte mais dura que a gente não come geralmente. Esse é o caso da maçã, mas é basicamente isso um pseudofruto. É um fruto que foi originado de outra parte da flor que não foi o ovário, certo? Então
a maçã, como eu mostrei para vocês, tá? Aqui no caso do caju também, essa parte que a gente come, tira o sumo, tira o suco do caju, é um pseudofruto. Ele é originado então do pedúnculo e o fruto verdadeiro seria castanho. No caso aqui então da maçã, mais uma vez, é originado então no receptáculo floral, que é o pseudofruto, e o fruto verdadeiro é aquela parte interna que a gente geralmente não come, tá? E no morango também, o verdadeiro fruto é essas pintinhas amarelinhas que tem aqui. Essa parte vermelha é uma originada do receptáculo floral também, tá? Então, tem aquela associação que você quiser plantar morango, é só você tirar essa plantinha amarelinha e colocar na terra que vai nascer um pezinho de morango lá, entendeu? E a semente, então, que corresponde ao óvulo fecundado e desenvolvido. Assim como o fruto é o ovário fecundado após a fecundação que se desenvolveu, a semente é o óvulo que está dentro do ovário, que foi fecundado então e posteriormente se desenvolveu. A gente tem então na semente 3 partes, assim como nós temos no fruto aqui. A gente tem então a parte de revestimento, que é mais externa, uma reserva nutritiva, que tem que ajudar o embrião. O embrião está ali sozinho, ele precisa de alguma energia para na hora que ele for germinar. Então ele tem essa reserva nutritiva. E por fim, então, a gente tem o embrião em si, que posteriormente vai se dividir e formar uma planta adulta, certo? Então aqui dentro de um fruto comum a gente tem as regiões do carpo, mesocarpo e epicarpo. E na parte mais interna a gente tem a semente, com o endosperma, que seria essa região mais nutritiva, essa reserva nutritiva. Essa reserva geralmente é de amido, tá? É um açúcar que a gente denomina amido. Então a gente tem um embrião que vai absorver essa reserva nutritiva e vai germinar. E a gente tem um tegumento que reveste isso tudo, tá bom? Como então acontece essa dispersão de frutos e sementes? A gente tem 3 formas básicas, que é a pneumocoria, que é pelo vento, hidrocoria pela água e isocoria, que é por animais. Assim como é o mais comum da gente entender, da gente ver, né, no dia a dia. A pneumocoria, então, essas plantas, como por exemplo o dente de leão, ela tem algumas estruturas, esse aqui também eu não lembro o nome, mas tem umas estruturas que dão uma forma mais aerodinâmica, uma leveza a mais, né? Por exemplo, aqui no dente de leão, esse pontinho marrom, ele é o fruto verdadeiro. Isso aqui é o fruto inteiro, só que ele tem uma expansão que a gente chama de asa, ou fruto alado. Ele tem essa expansão que facilita a dispersão pelo vento. Então, conforme o vento bate aqui, ele vai indo com o vento, até que chega um ponto que a semente aqui, nessa ponta que está mais pesada, ela vai cair no chão e ali vai poder se desenvolver e tudo mais, até acontecer a germinação em si, tá? Hidrocoria, que é realizada pela água, mas comumente a gente vê então do coco, né? Que ele, então, todo fruto que é dispersado pela água, ele tem então uma estrutura, ele é mais leve para poder flutuar e não ficar imerso na água e perder e morrer de muita água, como se fosse algo assim, ele vai ganhar muita água por osmose e vai acabar morrendo. Mas então ele tem uma estrutura mais leve, mais rígida para impermeabilizar, até que ele vai chegar num ponto que ele vai poder germinar, que ele vai perceber que ele está numa condição mais ideal para ele poder germinar e tudo mais, certo? Então um exemplo que a gente tem melhor dessa hidrocoria seria o coco, né? Então, a gente tem exemplo então de coco que saiu da Bahia aqui e foi germinar lá na África, tá? Isso acontece mesmo e é muito comum. E a zoocoria, como a gente conhece, então acontece desde o animal que come o fruto e nas fezes, então vai ser a semente em si vai germinar, até casos de, isso aqui na verdade, de ser um fruto, mas essa estrutura vai se agarrar a algum animal e conforme o tempo for passando, o animal for andando por aí e tudo mais, ele vai tirar essa semente, ou vai cair no chão, e então esse fruto ele pode germinar, tá? Então a gente tem vários animais que fazem isso, desde pássaros, mamíferos, peixes fazem também, alguns peixes fazem dispersão de fruto e semente, que eles comem o fruto e posteriormente liberam a semente nas fezes. E alguns frutos e sementes são tão adaptados para ser dispersos por os animais que eles só germinam se forem comidos por animais. Um exemplo muito legal disso é o mamão. O mamão ele é muito difícil de você pegar a semente e fazer ele germinar. Ele germina mais tipicamente como quando o pássaro come a semente e nas fezes é dispersada. Porque todo aquele processo químico que acontece no estômago do pássaro vai despertar a semente. E na hora que a semente então cai nas fezes, ela está meio que pronta para germinar.
Entendeu? Então todo esse processo que acontece no estômago e no intestino, processos químicos e físicos que acontecem no intestino e no estômago dos animais, facilita então a dispersão da semente, né? Facilita então que a semente desperte e possa germinar em si, tá? Então só para mostrar aqui para vocês um exemplo muito legal que é da anta, que é a anta jardineira da floresta. É um animal muito grande que come de tudo. E todo fruto que ela come, ela dispersa nas fezes. E isso ajuda de uma forma enorme no reflorestamento de florestas, principalmente agora na Mata Atlântica, na Amazônia. No Pantanal também, muito. Então auxilia no reflorestamento de uma forma que vocês não têm ideia, porque o tanto que ela come em um dia, que é um animal muito grande. Extremamente grande mesmo, tá? Tô falando aqui de 1,20 m de altura já. Já brinquei com uma anta já desse tamanho assim. Mas ela come muito no dia. E tudo que ela come, ela vai dispersando sementes. Igual eu disse para vocês, o processo físico-químico que acontece na hora da digestão, isso prepara a semente para ser germinada. Né? Isso meio que desperta a semente e ela pode ser germinada. Isso então auxilia muito no reflorestamento de florestas. Né? Esse processo então de germinação vai fazendo crescer plantas maiores. Então só para lembrar para vocês que o ecossistema em si ele é todo integrado. Não adianta só uma planta produzir flores e produzir frutos. Ela precisa de outros organismos para fazer esse trabalho por ela também. Tá? Tudo isso está muito integrado em si. E como funciona a chuva de sementes? Isso aqui é só mais uma curiosidade que eu falei para vocês. Vocês não precisam fazer isso aqui, mas é uma coisa muito legal, que é ligado àquilo que eu falei de a digestão, tirar a dormência da semente. Né? Então, um pássaro que se alimentou de uma fruta aqui, ele vai se alimentar de outra fruta aqui nessa árvore, e as fezes dele vai liberar sementes dessa outra árvore. E todo aquele processo de digestão físico-químico vai quebrar a dormência da semente, e a semente então ela está prontinha para germinar, ela está prontinha para ser plantada. Tá? Isso é muito legal, muito interessante você perceber que está tudo integrado, assim, que uma planta precisa de um pássaro para poder germinar e conseguir reproduzir, conseguir nascer daqui a um tempo. Isso está muito ligado então com como eu falei para vocês, da anta, no reflorestamento, então a proteção de espécies, a importância das espécies, tá? Tá tudo integrado, né? Então uma espécie tem importância para outra também, tá? Muito obrigado, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente volta sexta-feira. Eu vou acabar a parte de ecologia com vocês. Bom, muito obrigado. Tenha uma boa semana e tchau, tchau. Até mais.